do livro Porque Angola Odeia os Ricos, capítulo 5. A economia do ressentimento e a dificuldade angolana de criar riqueza. Nos capítulos anteriores vimos como Angola construiu, ao longo de décadas, uma relação profundamente ambígua com a riqueza. O Estado tornou-se o centro da vida econômica. O empresário passou a ser observado com suspeita. E o sucesso material começou a ser frequentemente confundido com exploração, corrupção ou privilégio político. Mas agora precisamos ir mais fundo. Porque existe uma doença silenciosa que atravessa muitas sociedades pobres, e Angola não escapou dela. A economia do ressentimento. Da incapacidade de olhar para a própria vida sem olhar obsessivamente para a vida dos outros. Porque ele tem. Porque eu não tenho. Quem ajudou? Quem ele conhece? Repara como estas perguntas aparecem diariamente em Angola. Quando um jovem compra um carro melhor no bairro, surgem suspeitas. Quando alguém abre uma empresa e cresce rapidamente, muitos assumem imediatamente ligação política ou corrupção. Quando um comerciante prospera no mercado informal, frequentemente escuta-se: ninguém enriquece honestamente neste país. Ora, atenção, há corrupção real em Angola. Seria intelectualmente desonesto negar isso. Mas uma sociedade morre economicamente quando perde a capacidade de distinguir riqueza produtiva de riqueza predatória. Porque nesse momento começa a atacar exatamente as pessoas de quem mais precisa para crescer: produtores, investidores, inovadores e criadores de valor. Agora observa algo interessante. No mercado relativamente livre do século XIX, vários intelectuais conseguiram construir vidas produtivas enquanto escreviam obras profundas. John Stuart Mill, contemporâneo de Karl Marx, trabalhou, administrou responsabilidades públicas e produziu pensamento sofisticado ao mesmo tempo. Marx escolheu outro caminho. Dependia financeiramente de Friedrich Engels quase permanentemente. E aqui surge um ponto psicologicamente importante. Em vez de olhar para as próprias limitações econômicas como algo pessoal a corrigir, transformou-as numa teoria universal sobre exploração. Agora pensa sinceramente. Quantas vezes isso acontece também em Angola? Quantas pessoas passam anos repetindo que o sistema não deixa ninguém crescer, ou enquanto nunca desenvolvem competências, disciplina financeira ou capacidade produtiva real? Isto é duro de ouvir, mas é necessário. Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer obstáculos estruturais e transformar os obstáculos numa desculpa permanente para a inércia. E Angola sofre profundamente dessa tensão. Muitos jovens cresceram ouvindo que o problema está sempre fora. O governo, o colonialismo, o partido, a elite, os estrangeiros, o sistema. Mas raramente alguém lhes ensina a seguinte pergunta: o que podes construir apesar disso? Agora atenção, isto não significa negar injustiças. Há desigualdades profundamente injustas em Angola. Há enriquecimento baseado em proximidade política. Há contratos públicos opacos. Há monopólios protegidos. Há empresários dependentes do Estado. Mas existe também outra verdade que quase nunca se diz claramente. Nem toda desigualdade nasce da exploração. Algumas diferenças nascem de conhecimento, disciplina, visão, capacidade de risco e produtividade. E uma sociedade madura precisa distinguir essas coisas. Porque quando alguém cria algo que milhões valorizam, essa pessoa cria riqueza para outros também. Pensa no teu cotidiano: telemóveis, internet, aplicações de mensagens, transferências móveis, tecnologia agrícola, sistemas de logística. Nada disso surgiu por decreto estatal. Surgiu porque alguém identificou necessidades humanas e tentou resolvê-las melhor do que os outros. Isto é mercado. E aqui há um ponto importante para Angola. Durante muito tempo fomos educados para pensar distribuição antes de pensar produção. Mas nenhuma sociedade distribui aquilo que não produz. Nenhum Estado reparte riqueza que ainda não existe. Primeiro alguém precisa criar valor. E isso exige liberdade econômica, proteção da propriedade, estabilidade jurídica e incentivos corretos. Agora chegamos ao centro deste capítulo. O problema econômico angolano não é apenas falta de dinheiro. É também falta de cultura econômica produtiva. Muita gente ainda acredita que riqueza é algo estático, como um bolo fixo onde, para alguém ganhar mais, outro necessariamente tem de perder. Mas a economia real não funciona assim. Riqueza pode ser criada. Quando um agricultor melhora a produtividade, cria riqueza. Quando um programador desenvolve um serviço útil, cria riqueza. Quando um comerciante organiza melhor distribuição, cria riqueza. O bolo cresce.
E aqui Angola enfrenta um dos seus maiores desafios mentais. Ainda existe uma visão profundamente influenciada por décadas de centralização. A ideia de que lucro é automaticamente suspeito. Mas sem lucro saudável, ninguém investe. Sem investimento, não há expansão produtiva. Sem a expansão produtiva, não há empregos sustentáveis. Agora pensemos em algo concreto. Quantas fábricas públicas angolanas sobreviveram realmente de forma eficiente? Quantos projetos estatais multimilionários produziram riqueza contínua? Muitos transformaram-se em ruínas, estruturas abandonadas ou negócios dependentes eternamente do orçamento público. Por quê? Porque o Estado raramente opera com os incentivos corretos da eficiência econômica. Numa empresa privada, prejuízo prolongado significa falência. No aparelho estatal, prejuízo frequentemente significa mais financiamento. E isso destrói responsabilidade. Agora avancemos para uma ideia decisiva. A riqueza verdadeira não é apenas dinheiro. É comportamento. É capacidade de adiar consumo. É disciplina. É visão de longo prazo. É aprendizagem contínua. E aqui está um problema sério da cultura econômica angolana contemporânea. Muitos desejam sinais externos de riqueza, sem construir as bases internas da riqueza. Quer-se consumir antes de produzir. Quer-se ostentar antes de investir. Quer-se parecer rico antes de se tornar economicamente sólido. Mas riqueza sem disciplina desaparece rapidamente. Olha quantas pessoas recebem grandes quantias e poucos anos depois regressam ao ponto inicial. Por quê? Porque riqueza sustentável exige hábitos. E isso leva-nos às leis reais da prosperidade. Primeira, valor é subjetivo. Não importa quanto esforço colocaste numa coisa. Importa se alguém realmente a valoriza. Segunda, capital constrói-se lentamente. Poupança. Investimento. Tempo. Disciplina. Terceira, produtividade. Ninguém pode ganhar continuamente mais do que produz. E quarta, responsabilidade. Mesmo em contextos difíceis, existe sempre uma margem onde as escolhas individuais fazem diferença. Agora pensa sinceramente na realidade angolana. Quantos jovens investem mais tempo em entretenimento vazio do que em competências úteis? Quantos sonham em enriquecer rapidamente, mas evitam processos lentos de aprendizagem? Quantos esperam emprego estatal, em vez de procurar criar soluções reais? Estas perguntas incomodam, mas são necessárias. Porque nenhuma sociedade prospera sustentavelmente enquanto transformar ressentimento em identidade econômica. O mercado não é perfeito. Tem abusos, tem desigualdades, tem excessos, mas continua sendo, até agora, o sistema que mais riqueza criou na história humana. E Angola terá de decidir algo fundamental. Continuará a olhar para quem produz riqueza com suspeita? Ou começará finalmente a construir uma cultura onde produzir, investir, inovar e prosperar deixem de ser vistos como pecado? Porque nenhum país sai da pobreza odiando quem cria valor.